Boa noite a todos. Vocês presenciaram como é importante ter amigo, né? Olha, para mim é uma grande satisfação retornar nessa casa que sempre me acolheu com tanto carinho e amor, sabe? Então eu tomo a liberdade de, em nome da Federação Espírita de Goiás e da Associação Médica Espírita de Goiânia, de Goiás, agradecer a presença de todos os encarnados e desencarnados que aqui se encontram. E dizer que eu peço a proteção para o Divino Mestre e seus auxiliares, que eles nos iluminem para dizer algo que possa auxiliar alguém nessa noite. Antes de começar, é importante eu fazer uma menção, que eu vou utilizar várias imagens que eu obtive em sites do Google, e que não é intenção, hora alguma, ferir direito autoral, que nós somos voluntários aqui. Essas imagens serão usadas apenas com a finalidade didática, educacional, não comercial. Eu começo então trazendo esse livro, Deficiente Mental, porque foi um, da médium Vera Lúcio, com comentários e organização do espírito Antônio Carlos, onde diversos espíritos, após ter passado por uma deficiência, não só mental, física, em alguma encarnação, eles trazem as suas experiências, como que isso sucedeu, e é uma linguagem muito simples, fácil. Eu gostei e espero que vocês vão gostar também. Olha, eu não pretendo, hora alguma, trazer nenhum tipo de comentário, algum conhecimento, um comentário novo que vocês não conheçam. E eu tenho certeza que muito do que direi essa noite vai estar errado. Mas isso não me choca, porque, conforme o Mark Mason coloca, a certeza é inimiga do crescimento. Não devemos procurar a resposta certa, e sim tentar eliminar os nossos erros de hoje para estarmos um pouco menos errados amanhã. E então, quando a gente admite que nós possamos estar errados, a nossa vida se torna aberta para novos conhecimentos e para o crescimento. Então, como o Barão do Itararé colocou, eu não acho triste mudar de ideia, eu acho mais triste não ter ideia para mudar. E isso é exatamente o momento eureka que eu tive, que fez com que eu conseguisse ampliar e integrar a minha fé, minha esperança, meu amor, e fazer essa religação com a religião. Foi quando eu percebi que não existe nada certo ou errado, que isso é um julgamento nosso, que, na verdade, o conhecimento é passado para as pessoas conforme o estágio evolutivo que ela se encontra, a sua capacidade intelectual de absorver aquilo que é passado. Então, para uma criança é dado um conhecimento mais preliminar e vai se progredindo até chegar em algo parecido com esse, que só pode ser resolvido por uma pessoa como ele mesmo, né? Que eu não tenho a mínima ideia do que está escrito aí. Só que isso mostra também a importância da gente respeitar como cada um acredita e como as coisas sucedem para cada pessoa em cada época. Conforme Divaldo coloca, aquele Deus, aquele Jeová dos exércitos, ele foi muito importante para aquele período onde ele foi necessário, que aquelas pessoas que estavam muito arraigadas no olho por olho, dente por dente, precisavam daquele Deus da guerra, né? E na época da Idade Média, daquele Deus punitivo. E com o Consolador Prometido, a doutrina mostra que nós podemos acreditar num Deus mais amoroso. E alguns chegam até a customizar Deus, né? E nós encontramos, às vezes, esses equívocos, se é que nós podemos chamar assim, até dentro da própria doutrina. Nós ouvimos muito, Deus castiga, Deus pune. Isso é herança de um passado e de uma história católica, porque os espíritos que participaram da codificação, basicamente eram católicos. Santo Agostinho, o bispo de Argel, Fenelon, Lacordaire. Então todos eles tinham esse conhecimento e não nasceram espíritos espíritas. Então o que nós devemos fazer é o seguinte, é começar a quebrar esse preconceito que nós temos
e aproveitar todo o conhecimento que a humanidade já adquiriu para o nosso crescimento espiritual, sabendo que isso vai ter um limite. Que, como eu já falei anteriormente, é só dada a informação que nos permite conceber e entender. E à medida que nós vamos evoluindo, o farol começa a mostrar um caminho mais longo. E esse tríplice aspecto da doutrina favorece muito essa realização, que ainda mais para alguém que precisa, crer, precisa palpar, que não consegue ter essa fé que não seja apoiada na razão. Então nós temos uma ciência que estuda e que mostra como que funciona essa moral, uma filosofia que esclarece. E nós não temos postulados dentro da doutrina espírita, exceto esse, que fora da caridade não existe salvação, não há salvação. E à medida que você começa a compreender o que é a caridade, você concorda que esta afirmação está muito correta. E também naquela mensagem que Kardec coloca, que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. E como o Dr. Weimar Muniz coloca, encarar na verdade a ciência, quando diz a razão. É uma doutrina onde nós podemos utilizar o efeito fotoelétrico e da sua transformação da energia em matéria, a mecânica quântica, na mecânica quântica, da sua dualidade, partícula-onda, e na teoria da relatividade, com a sua distorção do espaço-tempo, onde, teoricamente, o espaço consegue ser dobrado, e a gente forma o que nós chamamos de buracos de minhoca, permitindo que a gente percorra longas distâncias em curto espaço, a gente começar a compreender como que se processa o transporte espiritual, como que os espíritos caminham. Nós temos também a mesma doutrina que se apoia na teoria das cordas, onde mostra que o mundo tem mais do que aquelas 3 dimensões que a gente acreditava, que chega a ter 11, e que tem a existência de vários universos, multi-universos paralelos. Isso favorece a gente compreender como que se processa o mundo espiritual, como que pode ter esse mundo encarnado aqui onde eu estou nessa dimensão, e tem uma outra dimensão, um outro universo completamente diferente, onde habitam os espíritos. Como que funciona isso? E é muito bonito também a gente observar os textos de André Luiz, onde na década de 40 ele já começa a falar sobre o cérebro trino e a importância e as funções da glândula pineal, que o cérebro trino foi mostrado cerca de 10 a 20 anos depois que André Luiz escreveu, e a glândula pineal, a importância, as funções, há pouco tempo, inclusive, com a participação de um membro da AME Brasil, da AME Goiás, que é o Jorge Cecílio Daia, mostrar também não como ele participou ou fala sobre a entrevista motivacional em si, mas como ele mostra que, por exemplo, uma pessoa que às vezes não tem consciência do seu erro, que nós chamamos que está, do seu problema, que está no estágio pré-contemplativo, no pré-contemplação, ela começa a ter essa ambiguidade de será que eu tenho problema? Não, não tenho problema. E ela resolve então determinar, agir para modificar esse problema. E a partir do momento que ela consegue modificar essa imperfeição dela, ela vai mantendo e de vez em quando ela sofre recaídas. Então, neste modelo, dá a impressão seguinte, que a gente, a partir do momento de dúvida, a gente começa a agir, se modifica e quando cai, volta no mesmo lugar. André Luiz já mostrou, na década de 40 ainda, que não é assim que funciona. Que quando a gente tem um problema e começa a trabalhar o problema, mesmo que a gente sofra recaída e volte àquele problema, a gente nunca volta no mesmo estágio anterior. Há sempre uma evolução. Então, na verdade, não se trata de um gráfico em pizza, e sim de uma espiral. É uma espiral de mudanças que ele tratou.
Mas, então por que não utilizam isso? Como que muito poucas pessoas percebem, não só nos livros espíritas, como em muitos livros sagrados que citam coisas ditas muito modernas. Não se sabe ao certo quando e nem quem foi André Luiz. Há muitas conjecturas que ele foi Carlos Chagas, Oswaldo Cruz e assim vai, né? Mas acredita-se que ele desencarnou no final da década de 20, aproximadamente no início da de 30. Era uma pessoa culta, que foi mandado para uma colônia espiritual, onde havia muitas tecnologias que ele desconhecia, ou qualquer pessoa da geração dele desconhecia. Então, cabia a ele descrever aquilo que ele estava vendo, com as palavras e conhecimento que ele tinha. Então, façamos uma analogia. Imagina alguém do século XVIII chegando hoje e observando, por exemplo, isso aqui que nós estamos mostrando aqui, um data show, vendo um celular, um smartphone, a internet, um avião. Ele acha que ele vai escrever nos textos dele, e a pessoa portava um smartphone? Não, ela portava um equipamento que permitia comunicação. Não é assim que eles descrevem. Então a gente tem que saber olhar como que foi descrito e identificar onde que está essa cultura, se é que ela ainda já existe, já foi inventada no nosso meio, e como nós vamos avaliar isso. Então, neste momento, eu pretendo fazer um resumo, que eu acho que não é novidade para ninguém, na verdade, uma retrospectiva. De uma maneira bem simplista, nós podemos falar que o universo é composto de 3 estruturas. Deus, que ninguém tem a mínima ideia do que é feito e como é formado. O princípio inteligente, que é a centelha divina, o que foi criado à sua imagem e semelhança, que igualmente não temos a mínima noção. E o fluido cósmico universal, que é tudo aquilo que os nossos órgãos do sentido captam ou não, porque muita coisa ainda nós não temos sentido para captar. Então, nós fomos criados princípios inteligentes, simples e ignorantes, tendencionados, fadados ao sucesso absoluto. E o que Deus pediu para a gente? Como processar isso? Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, após anunciar todas as bem-aventuranças, bem-aventurado o homem que assado, ele conclui como o Sermão da Montanha: enfim, portanto, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, tornaremos Deus? Nunca. Mas o que é perfeito? Aí eu precisava saber o que é perfeito. O que é o conceito de perfeição? Perfeição, qualquer coisa em grau máximo. Feição, fazer. Então é fazer qualquer coisa em grau máximo. Você dedicar o máximo de você naquilo que você faz. Perdoar. Qualquer coisa em grau máximo. Doar. Você vai se doar em grau máximo. Então a palavra perfeição é você procurar ser melhor que você foi hoje do que você era ontem. Mas como que eu faço isso? No Livro dos Espíritos, na questão 919A, Santo Agostinho dá uma dica. Quem quiser, lê lá. Mas para que isso? Para que eu preciso ser perfeito? Por que Deus já não nos criou, então, seres angelicais? Porque se nos criasse angelicais, nós seríamos o quê? Conhecedores de alguma informação. Jamais teríamos a sabedoria. Porque sabedoria, ao contrário do que se acredita, não vem da palavra saber, vem de sabor. O sábio é aquele que experienciou, aquele que passou pelo caminho, que saboreou cada experiência. Então, o que Deus precisa é de sábios. Para quê? Para ajudá-lo na condução deste universo que está em constante expansão. Então, como que ele processou? De princípio inteligente, simples e ignorantes, assim como uma criança que nasce é totalmente dependente dos pais para alimentação,
para higiene, para locomoção, Deus nos deu um universo material para a nossa educação, para o nosso aprendizado. E esse universo é a nossa grande escola, que de encarnação em encarnação vamos obtendo o conhecimento e vamos ampliando este conhecimento até chegar naquela equação que nós mostramos anteriormente, ou melhores do que ela. E cada encarnação, eu faço analogia como um dia de aula, onde você chega cedo para estudar, o professor ensina, explica, e no final do dia é tocado o sino e você, com o desencarne, com a morte, você retorna para o seu verdadeiro lar, onde você analisa tudo aquilo que você aprendeu naquela encarnação, programa novas encarnações e volta para a escola. E assim nós vamos progredindo, de mundos muito primitivos, totalmente materiais, para mundos mais celestiais, regeneradores, felizes, onde não tem essa necessidade tão grande da matéria, de espíritos impuros para espíritos puramente princípio inteligente. Aí estava numa palestra há alguns dias e surgiu um comentário até de um paciente lá: vem cá, o universo caminha então para a ordem ou para a desordem? Eu acho que o universo caminha para o equilíbrio, para a estabilização. Então, para a ordem. Mas a segunda lei da termodinâmica fala que não. Que o universo caminha de estruturas e arranjos complexos para estruturas cada vez mais simples. Então, teoricamente, de acordo com os criacionistas, seria impossível que ocorresse a evolução sem a presença de Deus. Os evolucionistas rebatem que, na verdade, a segunda lei da termodinâmica, ela só ocorre num sistema fechado, isolado, e que não é o nosso caso. Por quê? Porque esse princípio, esse sistema isolado, ele necessita obedecer também à primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia. E isso não ocorre, porque esse sistema recebe a energia do Sol. Então, segundo eles, o Sol, atingindo, por exemplo, moléculas de carbono, organizariam moléculas, estruturas complexas como DNA, proteínas, a chegar num organismo complexo como esse. A doutora Marlene Nobre, um dia falou numa palestra que dois físicos fizeram um cálculo de quanto tempo seria necessário simplesmente para estruturar o sistema enzimático de uma única célula. E esse tempo talvez seria superior à própria existência do universo. Mas eu não estou aqui porque eu não sou químico, né? Eu não sou físico e também não estou para defender ponto de vista criacionista nem evolucionista. Mas eu acho que existe uma grande confusão no que a gente entende como desordem, desorganização, onde que eles falam que o mundo caminha para uma desorganização, caminha para uma entropia. Quando fala desordem, a gente pensa em bagunça, né? Que esse mundo está caminhando para uma bagunça. E ele não caminha para uma bagunça. O que ele caminha, por exemplo, que nós vamos usar esse exemplo, dos estados físicos da água, a água num estado sólido de gelo, as moléculas estão muito estruturadas e organizadas e compactadas, facilitando que a gente teoricamente saiba onde está cada molécula de água. À medida que ela vai ganhando energia, vai havendo espaçamento entre essas moléculas e começa a ficar mais difícil, vai ficar mais difícil você determinar onde essa molécula realmente está. Então vai aumentando as possibilidades, até chegar num estado gasoso, onde a molécula, teoricamente, você não tem a mínima ideia onde que ela está. Ela está aqui, neste ambiente, né? Então,
essa entropia, essa desordem, eu acredito que seja maiores possibilidades, maior liberdade. Então isso, para mim, não fere a evolução espiritual. Porque nós recebemos um universo material bruto para a evolução, e à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos enxergando novas situações, e nós vamos simplificando o nosso universo. Para quê? Para chegar num estágio onde eu nem preciso mais da matéria, que eu vou estar num estágio de puro princípio inteligente. Então, a evolução está de acordo, sim, com a segunda lei da termodinâmica. Mas, esse mundo, nessa caminhada evolutiva, nós estamos lidando sempre com manipulando energias. E nessa manipulação de energia, quando a gente opera harmonizando, estabilizando, por exemplo, com a lei do amor, a gente acaba organizando o nosso organismo e o próprio universo. Entretanto, quando fazemos a opção por uma vida desregrada, muito violenta, com muita droga, muita substância, muitos abusos, vamos resumir assim, a gente acaba desestabilizando o nosso campo energético, a nossa estrutura energética, os nossos corpos espirituais e o próprio universo. E quando você provoca uma desestabilização do universo, você é obrigado a reparar essa estabilização que você provocou. Essa desestabilização que você provocou é a famosa e velha lei de ação e reação, que os nossos irmãos evangélicos conhecem como a lei da semeadura, onde aquilo que você planta, você colhe. E que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que você oferecer para o universo, ele vai retornar para você. Entretanto, essa lei não é uma lei, como o Divaldo coloca, como é que é o termo que ele usa? Tem uma palavra específica. Não é uma lei de cobrança, lembrei. É uma lei de compensação. Porque não é a terceira lei de Newton, daquela ação e reação clássica, onde quando eu dou um murro nessa mesa, por exemplo, eu aplico uma força sobre ela, essa mesa vai devolver a mesma força em igual intensidade e direção em sentido oposto. Na verdade, não é por aí. É uma lei de causa e efeito. Então, se a gente começar a enxergar a lei da ação e reação como olho por olho e dente por dente, como Mahatma Gandhi coloca, daqui a pouco todo mundo segue sem dente, né? Bem, e uma das maneiras de você lidar com essa lei da ação e reação, que durante muito tempo eu até falava aos pacientes que era uma lei que superava a lei natural da ação e reação, mais forte. Mas ao estudar e preparar para essa palestra, eu vi que na verdade ela não é mais forte, porque elas na verdade se interligam. Não é, eu sempre pensava a lei do amor sendo mais forte que a lei da ação e reação, mas não é. Não se trata disso. E como o Divaldo coloca, a soma das nossas boas ações pode levar à eliminação dos nossos débitos mais danosos. E Pedro coloca que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu achei muito interessante esse texto que esse espírito, através da psicografia do Benjamin, colocou. Que se colocarmos a bondade e as expressões diversas do amor à frente das questões mais complicadas e confusas, o caos paulatinamente será ordenado e divisaremos na desordem a ordem implicada, em níveis mais altos de manifestação, qual reza a ciência matemática da complexidade. Conforme assegurou o apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ao invés de você optar por uma lei de ação e reação, onde o famoso toma lá da cá, ame-se,
ame. Entretanto, como já falamos anteriormente, a evolução é individual. E cada um tem, de acordo com as suas experiências, uma interpretação muito específica da lei do amor e da lei da ação e reação. Então, neste universo, tudo e todos estão exatamente onde devem estar. A evolução é individual. O próprio intento se encarrega de mostrar a cada qual o melhor caminho a ser trilhado. Eu sou mestre de mim mesmo, sigo Deus no meu coração e da minha compreensão. Sou livre para ser quem quero ser. Tanto uma pessoa boa quanto uma pessoa ruim. Se eu faço escolhas boas, ótimo, mas se eu faço escolhas ruins? No livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 10, o Gaudêncio coloca para André Luiz, orientando, que o corpo, a carne, ela funciona como um carvão milagroso, que consegue absorver para si os resíduos, os tóxicos da sombra. Então, quando encarnado, mesmo com excesso, a gente consegue disfarçar bem, até um certo ponto, os nossos abusos. Mas ao desencarnar, você se torna quem você é. Eu faço essa analogia, coloquei aqui o Wolverine para representar o seguinte, que alguns, dada a sua evolução espiritual mais elevada, até que consegue regenerar mais rápido essa destruição que eles fazem no corpo espiritual. Mas não é a regra. A maioria sofre bastante com essa desorganização, porque quando você perde essa proteção dessa matéria densa, essa armadura corporal que a gente veste, o corpo perispiritual ele é muito maleável ao nosso comando mental. Então, quando você está desestruturado mentalmente, o perispírito segue o caminho, se desestrutura também. E muitos, mesmo desencarnados, que são socorridos e recebem um tratamento espiritual lá na erraticidade, não conseguem se harmonizar e acabam reencarnando com severas deficiências. Mas é bom deixar bem claro, a deficiência física ou mental é do corpo, não é do espírito. O espírito é perfeito. Entretanto, como esse espírito precisa manifestar nesse mundo material, é necessário o perispírito e vários outros corpos espirituais para a gente operar aqui. E do mesmo jeito que o espírito molda este corpo, ele acaba sofrendo influência deste corpo também. Mas é bom deixar claro que esse espírito e quem está no comando é você. Que nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Mas eu acredito que realmente deve ser muito difícil para quem não compreende, não aceita, não crê na lei da reencarnação. Porque eles olham para uma deficiência e enxergam isso aqui somente como uma punição, como um castigo, como uma injustiça. Como que Deus pode criar alguém assim? Sendo que quem cria somos nós mesmos. Nós somos os artífices do nosso destino. Deus não colocou as pessoas deficientes. Fomos nós que nos colocamos nessa situação. Então essas pessoas têm dificuldade para enxergar que na verdade essa deficiência ela é o quê? Ela é uma oportunidade, ela é um resgate, onde Ele nos oferece uma oportunidade de reparar aquilo que fizemos com o mundo, com o universo e com as pessoas e reharmonizar com o universo. Eu trouxe essa lista aqui, que é uma lista
exemplificativa e não exaustiva de algumas situações mais comuns que levam à deficiência. É lógico que deve existir várias outras, é simplesmente didático. Então, reencarnações em corpos deficientes devido à necessidade de reparar lesões perispirituais, através do desvirtuamento da lei do amor. Pessoas que praticaram muito mal, foram muito inconsequentes, imprudentes na vida, acabam lesionando esse corpo espiritual. Tendo consciência ou não, é necessário às vezes uma reencarnação ou várias reencarnações para conseguir esse reparo, seja ela voluntária ou compulsória. Desequilíbrio mental, a culpa que a gente carrega, acaba, como eu falei antes, desestruturando esse corpo perispiritual, fazendo com que a gente necessite reencarnar portando deficiências. Intoxicação deste corpo por dependência química ou por suicídio, traumas graves, suicídio na maioria das vezes, bloqueios voluntários ou involuntários de órgãos e sentidos, pessoas que às vezes reencarnam portando deficiências para quê? Porque eu sempre fui um governante tirano, toda a encarnação minha eu dou um jeito de entrar na política e enriquecer e fazer o mal para as pessoas. Dessa vez eu venho com a deficiência mental que me impede que eu consiga arrebatar pessoas e eu vou ter uma vida mais tranquila. Chico Xavier conta um caso de uma mãe onde já tinha um filho severamente deficiente e já não tinha braço, cheio de problema, e ele ia ter que amputar as duas pernas, porque deu um problema nas pernas dele, e ela procurou o Chico por que disso. Ele foi suicida em várias encarnações anteriores, e ele já estava atendendo, já estava pensando em suicidar novamente, pulando de altura. Então arrancou a perna dele, para que ele não conseguisse. E também missão, porque querendo ou não, a gente aqui tem que ter a lei, obedecer a lei do amor, mas nós estamos meio longe ainda, né? Então até no nosso meio a gente olha alguém deficiente, tendo esse conhecimento que muitas vezes é abuso da inteligência que levou ele naquela situação, a gente fica olhando para aquele coitado assim, nossa, o que será que ele fez, hein? Deve ter sido horrível na vida passada para estar tão ruim desse jeito. E nem sempre isso acontece. Muitas encarnações são de seres que não precisavam estar nessa situação. Que vem para quê? Para ajudar na espiritualização da própria família. Eu não sei, eu vou dar exemplo que eu vi. Eu lembro assim, no INSS, que eu sou perito do INSS, e a gente faz aquele benefício assistencial para portador de deficiência. Um pai chegar com uma criança, uma menininha de 1 ano e um pouquinho, portadora de síndrome de Rett, que é um tipo de autismo muito grave, muito grave. Então, ele falou, olha, quando eu conversando com ele falou assim, eu mudei muito as minhas concepções depois que essa menina nasceu. Porque antes, quando nasce o filho, a gente programa o que ele vai ser, qual a profissão que ele vai ter, como é que vai ser o casamento. Hoje, sabe qual que é o meu interesse? Saber se ela vai aprender algum dia a falar papai. É difícil, a gente olha assim, eu tive que sair da sala para não chorar junto com ele ao ouvir isso, sabe? Que é triste, a gente tem filho, a gente sabe como é que pode acontecer isso, o sofrimento inicial que a gente tem, porque a gente faz muitas programações. Também tem, vamos dizer, na minha família, um casal, não é família, né? Amigos, que eu não estou aqui para criticar ninguém, não, mas eles sempre tiveram uma postura um tanto quanto arrogante, presunçosa, os dois. Aí nasceu uma criança autista. E hoje, quem te viu, quem te vê, vocês não reconhecem eles mais. Antigamente chegava nos eventos, mal cumprimentava as pessoas. Hoje conversa, explica, estão mais humildes. É nítido como que essa criança espiritualizou aquele casal. Eu não sei se ele vem em missão ou o que ele precisa reparar, mas pelo menos nesse casal já dá para ser perceptível a evolução.
Então, eu trouxe aqui, que as pessoas gostam, alguns exemplos coletados que eu peguei na internet, no YouTube, sobre situações. Esse aqui é muito grande, eu vou resumir. Uma criança nasceu com hidrocefalia. Quando foi pesquisar a motivação que levou aquilo, tratava-se de uma vida anterior, de um advogado de renome, muito inteligente e capaz, que usando a sua inteligência, conseguiu proteger e defender muitos criminosos e fazer uma grande fortuna. E para isso ele ganhou o apelido de Grande Cabeça. E ele acreditava piamente que ele realmente era uma grande cabeça, no seu orgulho. Então, quando desencarnou, ele se transformou na grande cabeça, que ele perdeu a proteção material e esse perispírito dele dilatou. E quando reencarnou, reencarnou numa criança com uma grande cabeça. Temos um outro caso de uma criança igualmente com hidrocefalia. Quando foram investigar, tratava-se de um aborteiro que tinha grande satisfação em esmagar os crânios dos fetos. Um outro caso, um menino de 8 anos, paralítico, de nascença, com várias limitações, que foram investigar. Tratava-se de uma autoridade que, aproveitando uma revolução na sua área, tratou de eliminar todos os inimigos, e quando ele desencarnou no plano espiritual, ele encontrou grande parte deles, que o prejudicaram bastante, desestruturando muito os seus centros de memória e tudo mais. Um outro caso de uma mulher com grandes restrições físicas, também foram investigar. Era uma mulher que em vida anterior, ela fazia parte de um grupo de resistência aos nazistas, que durante a montagem de uma bomba, essa bomba explodiu, matando não só ela, como também 5 dos seus irmãos. Uma criança que com 3 anos foi diagnosticado com câncer de fígado, foram investigar, ele tinha suicidado usando uma substância tóxica corrosiva. Uma outra jovem que aos 15 anos teve seu corpo completamente queimado, 60% dele queimado. Quando foram avaliar, ela, na época dos circos romanos, ela era uma autoridade e tinha um prazer enorme de ver pessoas queimando. E mandava queimar os escravos e os prisioneiros. Criança também, sexo masculino, nasceu com fenda palatina. Um outro caso de suicídio através de substância corrosiva. Só que falando sobre isso para vocês, é bom deixar bem claro que isso aqui são modelos, viu, gente? Não é porque suicidou com tiro na boca ou no ouvido que vai nascer com lesão no ouvido, não. Isso pode acontecer, mas isso não é uma regra. Jovem de 13 anos também com uma deficiência mental muito grave. Esse caso é um caso que até Kardec menciona na Revista Espírita. Tratava-se de um jovem libertino que fazia parte da corte de Henrique III. Outra mulher que nasceu também com um grande problema, a gente chama de teratológico. O que é isso? É uma lesão de nascença, de má formação do corpo. Era um corpo com 2 cabeças. Quando foram avaliar, em vidas passadas, ela se engravidou e tentou fazer um aborto, e desencarnou neste aborto. E no umbral e no mundo espiritual em geral, teve grandes avanços com esse ser que ia nascer. Então, para fazer essa harmonização, elas foram colocadas juntas, nesse mesmo corpo. Quem quiser mais exemplo, novamente eu menciono este livro, que eu acho muito interessante. Vou fazer um alerta de spoiler, está acabando, é o último slide, penúltimo, antepenúltimo. Eu vou falar rapidamente sobre um caso que é o primeiro capítulo desse livro que eu mostrei, que é o Adolfo, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é bem difundido. O Adolfo, ele nasceu com graves deficiências mentais. Recebeu bom apoio da família, e quando desencarnou, ele quis investigar o porquê que ele tinha, por exemplo, tanto medo de médico.
e for avaliar, o Adolfo, em vida anterior, ele era um médico muito rico, de família muito rica, que foi mandado para a guerra. E lá na guerra, ele juntou com mais outros 2 coleguinhas, o Frank e o Ralph, igualmente médicos, e eles praticaram muitas atrocidades no campo de batalha, porque eles tinham que tratar tanto os aliados quanto os inimigos, e muitas vezes faltava comida, medicamento e tudo mais, e eles começaram a matar, principalmente os inimigos. E uma hora o acampamento deles foi atacado e eles desencarnaram. Cada um obteve uma postura diferente. O que o Adolfo fez? A culpa fez ele adquirir um remorso tão destrutivo que ele não via outra situação senão o sofrimento. Então, ele adotou essa postura de deformação e acabou lesionando muito seu corpo espiritual, que justificou esse nascimento, nascimento portando deficiência, onde ele sofreu e fez várias pessoas sofrerem. A família. Lógico, eles obtiveram crescimento espiritual, sim, mas houve sofrimento também. O Frank já tomou uma postura um pouco diferente. Ele sofreu também, mas ele se arrependeu. E ao invés de, entre aspas, perder tempo com remorso destrutivo, ele optou por fazer logo a reparação do mal provocado. Então ele se reencarnou são, foi médico para a Cruz Vermelha, e lá ele conseguiu ajudar várias pessoas com aquele ensinamento que ele usou para matar, hoje ele usa para salvar e para ajudar. E fez isso muito bem, fazendo este reparo. Agora o problema foi o Ralph. Também sofreu. Pediu para reencarnar e reencarnou. Entretanto, ele não teve esse reconhecimento, esse insight, nem por remorso destrutivo e nem para reparação. Nada. Não reconheceu nada. Veio nessa vida uma pessoa muito angustiada, entre aspas são, né, muito triste, muito agoniado, e não gostava do trabalho, e sempre sentindo perseguido, que o mundo perseguia ele, não era ele, o mundo estava errado, né? O mundo inteiro estava errado, não era eu que estou combatendo o mundo, não. Sabe? Mas ele não tinha insight nenhum de como ele era. E ontem, uma coincidência, será que existe isso? Eu estava no consultório e veio uma paciente para mim, que é uma jovem, ela é doutora em física. Aí eu pedi ajuda para ela, inclusive passei rapidamente para ela o que eu falaria para vocês, principalmente essa parte da física, para não ver se até onde eu estava adequado àquilo que eu estava falando. Aí ela, sem saber que eu falaria desse caso, ela falou deste caso para mim. Afinal, já está na palestra esse caso que nós vamos mencionar. Só que houve uma discordância entre as nossas opiniões. Porque ela acha que, segundo ela, o Ralph, se fosse montar se é que pode montar isso, uma escala evolutiva, ninguém tem dúvida que o Frank teve uma postura mais assertiva. Mas ela colocaria o Ralph em segundo lugar e o Adolfo, por gerar sofrimento e sofrer, numa terceira posição. Eu, infelizmente, falei para ela, eu não concordo. Porque, para mim, o pior tipo de sentimento que você pode nutrir por alguém é a indiferença. Ele não tem consciência de nada ainda. E, provavelmente, ele vai pagar pela dor. Porque é tentado pelo amor. Se você não acorda, a dor educa. Então, logo, logo, ele vai receber o chamado pela dor. Inclusive, no livro, eles colocam que ele vai ter um câncer. No futuro, ele ainda não sabe. Então, gente, eu acho que chega, né? Eu acho que nós temos que começar a quebrar os nossos preconceitos, porque a jornada é longa, o caminho é longo, vão ter muitas pedras, às vezes vai ser difícil, mas quando você entende que a lei do amor é a única verdade que vai te mostrar o caminho que você vai conseguir passar para mundos melhores e viver mundos melhores,
você reduz bastante as suas frustrações. Muito obrigado.